Muito bem, eu queria começar o nosso programa. Bom, tem um assunto que está rolando neste momento, que é a medida provisória, quer dizer, nesse momento, quer dizer, está em processo de discussão e votação na Câmara dos Deputados, aquela medida provisória que reestrutura os ministérios, que cria os 37 ministérios. Só que o governo Lula definiu 37 ministérios, com suas atribuições, etc. A medida provisória foi para o Congresso Nacional, ela vence hoje. Se não for votada hoje, amanhã não tem mais. E aí, se não for votada hoje, amanhã não tem mais, volta aos ministérios da época do Bolsonaro. Exatamente, né? Algumas pastas seriam extintas. É um desastre, seria um desastre bastante, enfim, desorganizaria toda a coisa. Agora, o Congresso, a Câmara dos Deputados fez um substitutivo à medida provisória em que mantém os 37 ministérios, mas muda órgãos, então, e claramente enfraquece, muito especialmente, o Ministério da Marina, o Ministério do Meio Ambiente. Bom, há uma discussão sobre como é que será votada hoje ou não, nós teremos reportagens sobre isso, mas antes eu queria fazer uma observação sobre essa questão das narrativas que está em moda, colocada em moda inclusive pelo presidente Lula. A mais recente, a que todos estão, está todo mundo comentando, é o modo como o presidente Lula tratou o presidente Maduro, o presidente da Venezuela, recebeu com tapete vermelho, não foi o único dos presidentes da América do Sul que teve esse tratamento especial na reunião aqui desses últimos dias. E não só isso, como o presidente Lula disse que a Venezuela é uma democracia com eleições limpas, que o Maduro é um presidente legítimo, e acrescentou ainda que o assessor especial dele para assuntos internacionais, que é o Celso Amorim, o Lula disse que o Celso Amorim foi lá na Venezuela e que nunca viu tanta tranquilidade, enfim, tanta tranquilidade, muito mais do que havia antigamente. Bom, e com isso ele disse, olha, a Venezuela é considerada uma ditadura ou uma autocracia, não pela imprensa brasileira, como o Lula chegou a insinuar, mas por órgãos internacionais, instituições, Anistia Internacionais, órgãos da ONU, etc., descrevem o regime da Venezuela como uma autocracia e como uma ditadura. Há presos, mais de 300 presos políticos, a imprensa foi calada, salientada, e o Chávez e depois o Maduro fizeram o que o Bolsonaro tentou fazer aqui, o que é desmontar a justiça eleitoral. Quer dizer, ele perde uma eleição, o que ele faz? Ele desmonta a justiça eleitoral, cancela a eleição e ganha outra. Enfim, é uma clara ditadura. E além disso, um sinal de deterioração do país é que 7 milhões de pessoas, de venezuelanos, deixaram o país. Boa parte deles está no Chile e outra parte está no Equador. Que, aliás, levou o presidente do Chile, Boric, a dizer, contestar as declarações do Lula sobre a democracia na Venezuela. O Boric falou que não se pode fechar os olhos, que há uma ditadura, e que o Chile sente isso claramente ao receber 3 milhões de venezuelanos que deixaram seu país por algum motivo político ou econômico. Agora, o Lula, então, está dizendo que a narrativa é que tem uma ditadura na Venezuela, e ele opõe a isso a narrativa dele, que tem uma democracia. E, obviamente, o Lula está errado. Não tem democracia na Venezuela por todos os motivos que a gente sabe. Mas parece que a disposição do governo Lula, é exatamente fazer narrativas que apaguem os fatos. E por que eu estou dizendo isso? Porque ainda hoje no jornal O Globo, tem uma nota da nossa colega também aqui da CBN, a Malu Gaspar, que fala de uma narrativa na Petrobras, em curso na Petrobras, para desmontar a história do Petrolão. Dizer que praticamente, que não houve Petrolão. A história é a seguinte, conforme relata a Malu Gaspar, que conhece muito bem esse assunto de Petrolão, tem um livraço, que é o livro A Organização, da Companhia das Letras, que trata do caso da Odebrecht. Bom, a Malu conta o seguinte, que foi nomeado para dirigir o departamento jurídico da Petrobras o advogado Marcelo Melo. Quem que é Marcelo Melo? Ele foi sócio de Nestor Cerveró, que era diretor da Petrobras. E o Nestor Cerveró e o Marcelo Melo tinham uma offshore que foi usada para camuflar a compra de um duplex no Rio de Janeiro, no qual morava o Cerveró. Bom,
Então, o Cerveró foi condenado por isso, pagou multa e tal, e foi condenado, cumpriu pena por isso e tal. E o sócio dele, o Melo, que era sócio na compra do imóvel, agora é diretor jurídico da Petrobras. Bom, no caso do Melo, ele foi indicado e tem que passar por um departamento de compliance na Petrobras, departamento que examina as nomeações, e segundo conta aqui a Malu Gaspar, no caso desse Melo, essa informação de que ele era sócio do Cerveró, numa offshore e tal, que foi condenado, que essa informação não consta do relatório sobre a situação dele, Melo. Quer dizer, então simplesmente não apareceu a história da offshore e da condenação. A Malu Gaspar conta ainda que um gerente nomeado por Melo é Carlos Borromeu de Andrade, que ocupava a mesma função na área internacional da Petrobras, quando a Petrobras fechou aquele acordo para comprar a refinaria de Pasadena, por um valor muito maior do que o estimado, por consultorias contratadas pela própria Petrobras, e que depois acabou sendo vendida com forte prejuízo para a Petrobras. E também está sendo, segundo conta a Malu Gaspar ainda, está sendo desmontado o departamento jurídico da Petrobras, que fez 2 acordos importantes. Fez um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e com o Ministério Público Federal brasileiro, no qual a Petrobras encerrou todas as ações relativas ao petrolão nos Estados Unidos e blindou a Petrobras de futuras ações. Qual é o problema? É que a Petrobras tem ações no mercado americano, na Bolsa Americana. E se houve roubalheira na Petrobras, o que aconteceu? Houve prejuízo para os acionistas, inclusive os acionistas internacionais. Esses acionistas internacionais abriram um processo contra a Petrobras nos Estados Unidos e a Petrobras então fez o acordo. Pagou uma multa de 3 milhões e 600 milhões de reais para encerrar o processo. Esse dinheiro, a maior parte, foi quando o Brasil mesmo foi para o Ministério Público Federal. Em compensação, a Petrobras entrou como coautora nos processos e recebeu 6 bilhões. Quer dizer, ela acabou pagando 3 bilhões e meio para encerrar o processo, mas recebeu 6 bilhões de dinheiro da corrupção que voltou para os cofres da Petrobras. Então, o que está em curso, muito claramente, e já é a conclusão minha, é aquela narrativa que diz o seguinte: olha, não teve petrolão, não teve roubalheira, foi tudo uma ação política do pessoal da Lava Jato e, portanto, volta tudo que era antes. Volta tudo que era antes e estamos resolvidos. É o mesmo tipo de narrativa que o Lula faz em relação à Venezuela. Ele volta lá para trás para dizer o seguinte: olha, tudo aquilo que falaram da ditadura da Venezuela não é verdade. A narrativa é que lá é uma democracia. E tudo aquilo que se falava do petrolão, não esquece. A verdade não é isso, não aconteceu nada, está tudo em ordem. Então, digamos, como estão reescrevendo o passado, é isso que a gente vê em diversos setores do governo Lula.